Agora há pouquinho a Basília trouxe para conversar com a gente o senador Omar Aziz e vamos aqui também, evidentemente, abrir espaço para um senador que defende o governo na CPI, o senador Marcos Rogério, colocar as observações, as posições dele aqui na programação da CNN. Seja bem-vindo, senador, mais uma vez. Basília, mais uma vez, obrigado pela entrevista. E é isso, quem assiste a gente pode sempre contar, né? Uma cobertura equilibrada, a gente preza por isso. Senador, muito obrigado por ter aceitado o convite para falar conosco aqui na CNN Brasil. Vice-líder do governo aqui no Senado Federal, Marcos Rogério, é um dos integrantes mais atuantes da CPI da pandemia. Tratando-se aí do jogo equilibrado, eu vou começar também com a primeira pergunta que eu fiz para o Omar Aziz há pouco. Relatório da CPI da pandemia. A ala governista virá com sua própria versão. E o senhor é esse relator alternativo. O que o senhor vai trazer no texto? Bem, bom dia a você, Basília. Bom dia ao Rafael Colombo, a Luciana e o amigo da CNN. Um prazer poder participar com vocês. Os trabalhos da CPI estão avançando. Há um foco muito determinado na investigação em torno do Ministério da Saúde, as políticas públicas encampadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal, sem ampliar o olhar para o que aconteceu nos estados e municípios. E eu, desde o início, e não só eu, os senadores que são aliados do governo e também independentes, temos insistido que a CPI deve cumprir a sua missão integralmente. Investigar o governo federal, mas investigar também o que aconteceu nos estados e municípios. Então, qualquer relatório que venha e que não contemple esses aspectos, o escopo total da CPI, não vai fazer jus à proposição inicial. Então, o nosso relatório, embora eu tenha por opção sempre, num processo como esse, seja em CPI ou seja em Conselho de Ética, não antecipar pontos de conclusão, pontos de relatório, mas em linhas gerais o que eu posso dizer é que será um relatório robusto e que levará em consideração todos os aspectos envolvidos. O que aconteceu não apenas no Ministério da Saúde, mas também estados e municípios. Como, por exemplo, tratar essa suposta prevaricação do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que o relatório tem que ser consistente. Não se trata de um relatório de defesa, né? Porque o relatório ele aponta, né, aquilo que você encontrou de indícios de irregularidades, de ações, omissões, bem como práticas que podem ser criminosas, né? Corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, enfim. E aí fazendo-se as recomendações. Aquilo que é do campo do Ministério Público, ação penal pública ou ação civil pública, ou no caso, o crime de responsabilidade, o encaminhamento à Câmara dos Deputados. Nesse particular, em relação à questão da prevaricação, é um ponto que foi suscitado na CPI. Esse é um crime que ele só tem condições de ser identificado se a conduta inicialmente informada for criminosa. Se você não fez a investigação para apurar se a conduta informada trata-se de um crime, logo o crime de prevaricação não existe. Você não tem como aferir um crime de prevaricação se aquela notícia que chegou para a autoridade que tinha o papel, tinha o dever de agir de ofício, se não tiver ciência de que a informação se trata de um crime. Nesse caso, eu acho que houve um assodamento, houve uma precipitação, né, de tentar enquadrar o presidente por prevaricação, sem fazer a apuração de que aquele caso, né, envolvendo a Precisa, envolvendo o laboratório a Bharat Biotech, se tratava realmente de uma negociação criminosa. Então, o presidente só teria prevaricado se eventualmente tivesse a confirmação de que esse caso se trata de um crime já identificado, já apurado. Nesse caso, eu acho que houve realmente uma precipitação. Senador, a gente está no estúdio com o Colombo e a Luciana, quem está acompanhando aí a entrevista. Então, a gente tem aqui um anti-Renan, seria o relator alternativo da CPI da pandemia, já que vem aí com outro texto para rivalizar nessa narrativa com o relator oficial, Renan Calheiros. É com vocês. Senador, agora há pouquinho conversando com o presidente da CPI, senador Omar Aziz, ele nos falou algo que, enfim, já foi dito também durante as sessões da CPI, que na avaliação dele,
existiam dois caminhos para negociar vacina com o Ministério da Saúde. Um mais difícil, quase inviável e inviável em determinados momentos, se não houvesse a participação de alguém que pudesse apresentar o vendedor ou o suposto vendedor a alguém no Ministério da Saúde. Ou seja, um intermediário. Ele inclusive citou o Elcio Bruno, que prestou depoimento para vocês ontem. E, em contrapartida, o outro exemplo, a dificuldade da Pfizer para falar com o governo brasileiro, as frequentes recusas do presidente Jair Bolsonaro em comprar a Coronavac, a desqualificação que ele fez da vacina algumas vezes. Para o senhor fica configurada essa circunstância também de que quem tinha amigos ou conhecidos perto dos gabinetes mais importantes de Brasília chegava ali mais fácil, em detrimento de outros, embora os outros fossem as farmacêuticas mais importantes do Brasil e do mundo? Colombo, essa narrativa é facilmente desmontada diante dos fatos, né? A pergunta que fica é: qual proposta dessas que contaram com intermediários que avançou no Ministério da Saúde? Essa envolvendo Dominguete, Cristiano e essas entidades, os últimos que nós ouvimos na CPI. Essa proposta avançou, pelo menos para um nível de negociação, uma carta de intenção, uma contratação, um pré-contrato, alguma coisa? Não, não avançou. O próprio sistema de controle interno do Ministério da Saúde já verificou que se tratava de um grupo que tentava negociar o que não tinha carta de representação, não tinha vacina, se tratava de trambiqueiros tentando intermediar com o Ministério da Saúde. Obviamente que naquele primeiro momento, né, o Ministério da Saúde estava em busca de vacina. Quem dizia ter vacina, obviamente que tinha que ser ouvido. Agora, o que você tem que verificar é se houve algum avanço em relação a isso. O próprio contrato da Precisa, que foi bastante badalado e está no cerne das investigações, também passou por esse mesmo crivo de checagem, de avaliação interna. Nenhum contrato desse avançou dentro do Ministério da Saúde. Os que avançaram foram aqueles contratos onde a negociação aconteceu de forma direta com os laboratórios. É o caso do Butantan, é o caso da Fiocruz, é o caso da Pfizer, é o caso da Janssen e de outras vacinas. Então, essa tese de acusação da oposição, ela não para de pé diante dos fatos, diante das evidências. Luciana? Senador, eu queria fazer a mesma pergunta que fiz ainda há pouco para o presidente da comissão, senador Omar Aziz, diz respeito à expectativa para o depoimento de amanhã do líder do governo, Ricardo Barros. Pode complicar ainda mais a situação do governo? Qual é a sua expectativa para esse depoimento de amanhã? Olha, o depoimento do deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, né, e hoje é o líder do governo na Câmara, é um depoimento importante, porque a vinda dele está relacionada àquela primeira acusação que foi feita pelos irmãos Miranda, né, o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele que trabalha no Ministério da Saúde. Foi a partir dali, né, que houve a necessidade de convocação do ex-ministro, porque o nome dele foi citado ali, né, a partir de um diálogo que o deputado teria tido com o presidente da República. Ele disse que apareceu o nome do líder Ricardo Barros. E o próprio deputado solicitou à comissão, aliás, chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal para garantir a possibilidade dele vir à CPI prestar o seu depoimento, porque a partir daquelas denúncias, né, muita repercussão começou a ter em relação a essa acusação, e ele não teve a oportunidade de vir à CPI para poder falar sobre esse assunto, né? Então, a vinda dele amanhã será uma oportunidade para ele enfrentar tudo aquilo que foi dito, né? As acusações que foram feitas, né, diante dos fatos, diante das evidências, o que é fato, o que não é fato, enfim, eu acho que eu desde o começo tenho dito o seguinte: eu defendo o governo, né, defendo aquilo que eu acredito, mas eu não tenho compromisso de proteger quem quer que seja no âmbito da CPI. A única proteção que me interessa ali é a proteção da verdade.
É por isso que eu falo com muita força, com muita veemência, contra narrativas acusatórias sem lastro probatório. Porque não basta, narrativas não são provas, narrativas não são evidências, sabe? Nós estamos em um tempo que a mediatização do processo das CPIs quer demonstrar para a sociedade uma prova que não é prova, né? As evidências têm que ser buscadas, mas até esse momento não há nenhuma evidência, nem em relação a esse processo e nem em relação a outros. Mas o depoimento de amanhã certamente é um dos mais esperados. Senador, seguindo o mesmo roteiro de assuntos que a gente abordou ali com o presidente da comissão, Omar Aziz, eu gostaria que o senhor falasse também suas impressões sobre essa manifestação, o tipo de desfile que houve ontem das Forças Armadas. Por que o presidente Jair Bolsonaro convidou os presidentes dos outros poderes para acompanhar aí uma exposição militar fora de um 7 de setembro? Foi para comprar briga? Foi uma demonstração de força? E se sim, contra quem? O parlamento ou o judiciário? Olha, assim, eu acho que há um exagero por parte da oposição em relação a esse assunto. Eu estive no Palácio, inclusive, ontem, no momento em que houve a apresentação. Eu cheguei um pouco, depois já estava terminando, mas lá estive. O presidente fez o gesto de convidar os chefes de poder, né? Naturalmente, assim, eu acho que a grande ênfase que está sendo dada a essa situação está sendo dada pela oposição, né? Mas não vi isso com relação ao presidente, não vi isso com relação ao governo em si, não vejo como ameaça. E, aliás, respeitosamente, a apresentação que nós tivemos foi uma apresentação modesta, nada de ostentação, de poderio militar. Se fosse essa a intenção, talvez houvesse uma frustração de objetivos em razão de como foi. Foi um ato simbólico. E outra, será que alguém realmente acredita que em 2 dias, 3 dias, se mobilizou a vinda desses blindados, desses equipamentos, toda aquela situação ali, para fazer uma apresentação como aquela? Óbvio que não. Isso foge à lógica, foge à razoabilidade. Foi uma coincidência em relação à data de votação na Câmara dos Deputados. Mas o presidente Bolsonaro, antes de ser presidente da República, foi um congressista. Foi um deputado federal por muitos anos, conhece a casa, tem respeito por ela, tem respeito à Constituição, né? Se esse ato representasse qualquer ameaça à ordem democrática ou à própria democracia, pode ter certeza que não contaria com o meu apoio. Eu sou um defensor da Constituição Federal, sou um defensor da democracia. E o presidente também é. Às vezes, ele pegam palavras dele e tentam transformar, né, num fato de ameaça ou de agressão à democracia. Mas essa é a versão dada. Mas eu não vi até hoje nenhum ato concreto por parte do presidente da República que ameaçasse ou que violasse a separação de poderes ou a ordem democrática. Colombo. Senador, eu queria saber do senhor o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro já desmentiu para o senhor, para os outros integrantes que apoiam o governo na CPI, o deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda, como todos nós sabemos, disse que ouviu do presidente, levou as denúncias sobre o contrato para a compra da Covaxin ao presidente e teria ouvido do presidente que isso é rolo do Ricardo Barros. Publicamente, o presidente ainda não disse, o deputado Luiz Miranda mentiu. Ele já disse isso para vocês? Olha, Colombo, eu não conversei com o presidente da República especificamente sobre o teor das conversas que ele teve com o deputado Luiz Miranda. Nunca tive essa conversa com ele, tive essa conversa com relação aos ministros, a quem acompanhou e trabalhou esse tema. Com o próprio presidente, nunca foi conversado sobre essa situação. Eu acho que o governo já se manifestou em relação a isso, sobre a informação que chegou e as providências que foram tomadas. Isso já está claro. O problema é que a oposição quer colocar o presidente numa cena, numa conversa, para chamá-lo ao processo, né? É um jogo político, né? Não acho que ele tenha que fazer esse tipo de investida. Agora, é uma situação que está sendo apurada em todos os níveis, né? Não só pela CPI, como também pela própria Polícia Federal. Acho que a partir dessas apurações nós vamos ter respostas em relação a isso. Agora, um outro aspecto que é importante, Colombo, é que às vezes tentam dar versões
para uma conversa que teria acontecido. Mas penso que amanhã, no depoimento do deputado Ricardo Barros, talvez ele tenha a oportunidade de demonstrar alguns aspectos dessas conversas e dos depoimentos que foram prestados à Polícia Federal que pode espancar algumas narrativas. Mas eu não quero antecipar. Amanhã nós vamos ter a oportunidade de colocar esse tema na mesa para discutir e apresentar não narrativas, apresentar evidências, porque fala-se que o presidente teria dito ou que o deputado teria dito. Mas o deputado já prestou depoimento e já falou algumas vezes sobre isso. Vamos apresentar a versão oficial dele amanhã em relação a esses fatos. Senador, estava tudo bem? Por que mais de 500 mil pessoas morreram pelo coronavírus no Brasil? Não entendi a pergunta. Se estava tudo bem na gestão do governo, no Ministério da Saúde, por que tantas pessoas morreram pela doença no país? Bom, aí essa é uma pergunta que assim, a gente não tem como perguntar isso para o vírus, porque quem matou no Brasil foi a Covid-19. Não só no Brasil. Matou no Brasil, matou nos Estados Unidos, matou na Inglaterra, matou no Japão, matou no mundo inteiro. O Brasil, infelizmente, em razão da sua logística de saúde, teve dificuldade para enfrentar isso. E talvez se a gente tiver que fazer uma discussão mais aprofundada em relação a esse assunto, nós não vamos ter que falar apenas da maneira como o Ministério da Saúde, como os estados, como os municípios enfrentaram isso agora. Talvez a gente tenha que olhar um pouquinho mais no retrovisor do tempo e ver como os governos anteriores trataram as finanças públicas brasileiras, o recurso público brasileiro, tirando do Brasil para mandar para Cuba, tirando do Brasil para mandar para Venezuela, tirando do Brasil para mandar para outros países, dinheiro que faltou na estruturação da saúde lá no estado de Rondônia, lá no Amazonas, lá em Roraima, no Amapá e no Brasil inteiro. 60 bilhões de reais enviados para fora. Agora, todos erraram e todos acertaram? Sim, todos erraram e todos acertaram, porque ninguém tinha a ciência, o conhecimento absoluto de como lidar com isso. Mas fato é, todos estamos trabalhando, imbuídos de vencer a Covid-19. Não dá para colocar a culpa no presidente da República como se fosse ele o culpado por todas essas mortes ou por mortes. O grande culpado é a Covid-19. Agora, os governos erraram? Claro que erraram. Repito, ninguém estava preparado, ninguém estava pronto para enfrentar isso de uma maneira que evitasse qualquer morte. Tanto o governo federal quanto governos estaduais e municipais. Mas essa é uma discussão que a gente teria que fazer olhando para um espaço maior de tempo, para ser justo, porque uma desestruturação não acontece do dia para a noite. Ela tem um histórico de investimento ou desinvestimento. Colombo. Queria só agradecer a você, Basília, ao senador Marcos Rogério também, liberá-lo para ir ao plenário da CPI. Senador, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Colombo, a você e toda a equipe da CNN.